Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre integração por partes. Antes de iniciar esse assunto, vamos fazer apenas uma simples análise aqui. A gente sabe que a integral de x em relação a x é 1 sobre 2x ao quadrado mais c, né? Que deu 1 aqui, a gente soma 1, fica 2 e divide por esse 1 mais 1, né? Que é o 2 aqui. E mais a constante de integração, porque é uma integral indefinida, né? Não tem aqui os limites de integração. E a gente tem também que a integral de x ao quadrado em relação a x, né, tem o 2 aqui no expoente, a gente soma 1, fica 3, e divide por esse 2 mais 1, que é o 1/3, né? Então, fica 1 sobre 3x ao cubo mais a constante de integração. Então, né, fazendo essa análise rápida aqui, se eu pegar a integral de x vezes x, que teria x ao quadrado, a gente está vendo que o resultado é diferente do que se eu multiplicar a integral de x em relação a x vezes a integral de x em relação a x. Ou seja, a integral de x ao quadrado, que é, né, x ao cubo sobre 3, mais a constante, é diferente do produto de integral de x em relação a x, que é meio x ao quadrado, vezes integral de x em relação a x, que é, de novo, meio x ao quadrado. Nesse caso, daria x à quarta sobre 4, né? Então, tem essa diferença, ou seja, multiplicar aqui uma função, né, no integrando, o resultado disso, né, integrar esse produto, é diferente do que se eu multiplicar as integrais, né, que é o que não acontece aí com a soma e com a diferença, que lá a gente pode separar as adições e subtrações de funções em várias integrais. Então, no produto, a gente não pode fazer isso. Então, aqui, né, de novo, a integral do produto geralmente não é o produto das integrais. Então, né, tirando algum caso particular, isso aqui não funciona. Eu não posso separar um produto aqui no integrando de duas funções em o produto de duas integrais. Bom, então, a integração por partes, ela vai ser uma técnica que permite a gente pegar a integral que envolve um produto de funções e tentar obter algo mais simples a partir desse produto. Bom, nesse caso aqui, quando eu tenho essas duas funções, uma é a f e a outra é a g, a intenção é eu observar nessas duas funções qual delas é mais fácil de derivar e qual delas é mais fácil de integrar. Então, eu vou precisar dessas duas informações. Isso é uma análise rápida que a gente faz na hora de observar a função. Bom, aqui é o que vai mostrar o que exatamente essa integração por partes. E, para isso, a gente vai partir da derivada aqui de um produto de funções. Então, né, isso aqui é já uma técnica de derivar produto, a gente já conhece, já faz tempo. A derivada de um produto em relação a x, eu conservo a primeira função e derivo a segunda em relação a x, mais aí eu conservo a segunda e derivo a primeira. Essa notação costuma ser assim. A derivada de um produto é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Então, assim, é a mesma coisa, né? Só a notação está um pouco diferente. Bom, o que eu vou fazer agora é pegar essa expressão aqui e integrar. E também vou rearranjar isso aqui, de forma que eu vou pegar esse termo que tem o v du aqui, né, o v du dx, e vou, né, usar a operação inversa, passá-lo para cá, onde tem esse uv. Então, integrando todo mundo aqui, eu vou ter que a integral de u dv dx vai ser igual à integral de uv dx, né, derivada de uv dx, menos a integral de v du dx. Essa integral aqui, ela já é automática, porque eu tenho a derivada de uv em relação a x, e eu vou integrar isso em relação a x. Então, o resultado disso é o próprio uv, né? Já nas outras fica um pouco mais complicado, porque a gente tem o produto de algo que não está sendo derivado por outro que está sendo derivado e vai calcular essa integral. Então, essas duas integrais aqui,
eu vou deixá-las na forma de integral mesmo. Apenas essa do meio que eu pude simplificar. E com isso a gente tem a formulazinha para integração por partes. Então, essa fórmula, a gente vai ver em exemplos como que utiliza, mas ela vai me permitir calcular integrais de produtos. Quem é o produto? O produto aqui está sendo esse u dv. Lembrando que tanto o u quanto o v são funções de x, então, logo de cara, eu vou ver que esse u vai ser quem é fácil de derivar, porque depois eu vou ter que obter o du. E esse dv é quem é fácil de integrar, porque depois eu preciso aí do v, né? Então, assim, essa expressão, a integral de u dv é igual a uv menos, aí troca, a integral de v du. E essa expressãozinha, apesar de simples, ela vai permitir a gente calcular diversos tipos de integrais que até o momento seriam bem impraticáveis, né? Seria bem complicado. Então, aqui o primeiro exemplo. Calcular a integral de x cosseno de x dx. Logo de cara, assim, a primeira dica, antes de usar a integração por partes, verifique sempre, né, quando o problema não fala que a integração é por partes, né, lógico, verifique sempre se dá para fazer por substituição. Né? Chama uma função de u e obtém na mesma integral o du. Só isso. Então, nesse caso aqui, se eu chamasse o u de, sei lá, x, na hora de obter o du, eu teria dx, e aí não aparece o cosseno aqui nesse meio. Ou ainda, se eu chamasse o cosseno de u, na hora de obter o du, a derivada do cosseno é menos seno. Aí faltou aqui o x, não tem esse x. Então, veja que fazer por substituição, nesse caso, fica bem impraticável. Aí a gente vai ver agora como utiliza a integração por partes. Primeiro, a formulazinha é essa. Integral de u dv é igual a v menos integral de v du. Eu vou vir na minha integral dada e vou buscar uma expressão para ser o meu u. Essa u é quem é fácil de derivar. E uma para ser a dv. O dv é quem é fácil de integrar. Ou seja, a partir do u eu vou obter a derivada, o du. E a partir do dv eu vou obter a integral, que é o v. Assim, a dica aqui principal é a gente quer obter uma expressão mais simples. Então, veja aqui, eu tenho duas opções logo de cara, assim. Tem o x e tem o cosseno de x. Se eu usar o x para derivar, a derivada de x é 1, em relação a x, né? E se eu usar o x para integrar, a integral do x é x ao quadrado sobre 2. Então, ficaria uma coisa mais complexa. Já o cosseno, tanto faz, porque a derivada de cosseno é menos seno, a integral de cosseno é seno. Então, eu estou observando que essa função cosseno de x aqui, ela é fácil tanto de derivar quanto de integrar. Então, ela poderia ser qualquer um dos dois aqui. Agora, devido a essa parte aqui, o x ser mais fácil de derivar do que integrar, não é que é difícil integrar, é que a função obtida ao integrá-lo vai ser mais complexa do que a função original. A função original aí, x, se eu derivar, dá 1, se eu integrar, dá x ao quadrado sobre 2. Então, eu vou dar preferência por derivar esse x. Então, quem eu vou derivar é o u, então o u vai ser o meu x, e quem eu vou integrar é o cosseno de x. Como aqui tem o dv, então esse dx vai aparecer sempre junto com o dv. Ou seja, quem é o meu dv? Cosseno de x dx. E agora eu vou obter essas duas aqui da frente. A du é a derivada do u, então a derivada de x é 1 dx. E a integral, aqui o v é a integral do dv. Se o dv é cosseno de x dx, o v, a integral disso, é seno de x. Então, nesse caso, a nossa integral dada, melhor fazer aqui na frente, ela vai ser dada da seguinte maneira.
eu vou usar essa expressão onde aqui é o meu u, aqui é o meu dv. Então, veja que na minha integral aqui dada, todos os termos ficaram em função de u ou de dv, né? A fórmula para eu integrar vai ser isso aqui, ó, u vezes v, ou seja, x vezes seno de x, menos a integral de v du. Então, menos a integral de... Quem é o v? V é seno de x. E quem é o du? Du é dx. Então, ficou integral de seno de x, dx. Logo, o resultado da integral aqui vai ser x seno de x, não tem que fazer nada com isso, menos a integral do seno é menos cosseno. E como aqui já a integral de x em relação a x, é só fazer direto. Então, fica menos, né, vezes menos cosseno, então mais cosseno de x, mais a constante de integração. E é só isso. O que esse método fez para a gente? Pegou uma integral inicialmente difícil e transformou isso numa diferença onde a gente tem um termo aqui que não envolve integral, né, que é o uv, e aqui na frente, essa integral v du, a gente só vai saber se está fazendo o método corretamente, né, quando ele é possível de ser feito, quando essa integral obtida aqui, ela é mais fácil de resolver do que a integral dada. Existem casos específicos onde essa integral aqui repete o valor dessa e tal, mas a gente vai ver isso aí com calma durante a aula. Aqui o exemplo 2 pede para encontrar a área da região delimitada pela curva y igual a x vezes e elevado a menos x, pelo eixo x, de x0 até 4. Então, peguei aqui no GeoGebra essa função, né, x vezes e elevado a menos x, e, né, coloquei a área dela aqui, do 0 até o x igual a 4. Então, essa região aqui que a gente quer determinar a área. Aqui é uma maneira bem fácil de determinar a área integral, né? Então, a integral da curva dada no intervalo de x do 0 até o 4 em relação a x. Então, isso aqui a gente vai resolver. Observando essa integral dada aqui, vamos ver nela alguém para ser fácil de derivar e alguém para ser fácil de integrar. Então, vou colocar aqui o u e o dv. Assim, lembra um pouco o caso anterior, que a gente tem x vezes uma função. No caso lá era x vezes o cosseno, né? Agora é o x vezes e elevado a menos x. Então, de qualquer forma, esse x aqui, a gente já viu que ele é mais fácil de derivar. Agora, o e elevado a menos x, tanto a derivada quanto a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Como tem esse menos aí, e elevado a menos x, o que vai fazer é só mudar o sinal. Então, tanto a derivada quanto a integral do e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Ou seja, não vai alterar muita coisa, tanto derivar quanto integrar. Então, já que essa aqui ela é fácil de derivar e de integrar, eu vou deixar ela para ser o meu dv, para ser fácil de integrar. E o x, a gente viu no exemplo anterior, que ele é mais fácil de derivar do que integrar. Então, o meu u fica sendo o x, o meu dv, o e elevado a menos x, dx. Com isso, eu vou obter aqui o du e aqui embaixo eu vou obter o v. O du é a derivada do u. Se o u vale x, o du, né, a derivada de u, é a derivada de x. A derivada de x é 1 dx. Já aqui no v, eu vou integrar. Eu vou integrar o e elevado a menos x dx. E isso vai dar menos e elevado a menos x. Então, pronto, já tenho o u, o du, o dv e o v. É só pegar esses termos e substituir nessa fórmula.
integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Então, vou fazer aqui na frente. Não, dá para fazer aqui na frente, melhor. Essa aqui eu vou fazer um pouco mais devagar para a gente não ter dúvidas. Então, quem é o u e o dv? O u é o x, o dv é o e elevado a menos x dx. Então, fica x vezes e elevado a menos x dx, que é exatamente a integral dada, né? Veja ela aqui. Isso aqui vai ser igual a u vezes v. Então, eu vou ter aqui o u é o x e o v é o menos e elevado a menos x. Então, aqui multiplicando os dois fica menos x vezes e elevado a menos x, menos agora a integral de v du. Então, o v é esse aqui, é o menos e elevado a menos x, e o du é o dx. Então, fica a integral de menos e elevado a menos x dx, que é uma integralzinha bem tranquila de resolver, né? Então, não vejo que não tem nem produto aqui. Tá bem fácil mesmo. Então, o resultado disso vai ser menos x elevado a menos x. Daí, bom, vamos tomar cuidado com esses sinais. Eu tenho um menos aqui, tem outro menos aqui. Até então, menos vezes menos dá mais. Só que a integral de e elevado a menos x dá menos e elevado a menos x. Então, esse mais aqui vezes o menos obtido na integral vai ficar menos. Então, menos e elevado a menos x mais a constante de integração. Só que a gente viu que o objetivo principal do problema é determinar a área, que é a integral dessa função no intervalo de 0 a 4. Então, agora eu vou calcular a área. A área vai ser o valor dessa função aqui. Então, veja que eu nem vou trabalhar com essa constante aqui. Vou considerá-la assim no zero. Então, vai ser essa função aqui, que é a primitiva, né? Ela com o valor do x igual a 4, menos essa função com o valor do x igual a 0. Então, fica com x igual a 4 aqui. Menos 4 vezes e elevado a menos 4, menos e elevado a menos 4... menos, agora o valor dessa expressão com o e elevado a 0. Então, menos 0 e elevado a menos 0, menos e elevado a menos 0. Lembrando que o 0, né, não precisa desse sinal aqui. Esse termo aqui dá 0, esse termo aqui dá 1. Então, aqui vale 1, né? Qualquer número aí elevado a 0 é 1. Logo, vai ficar aqui menos vezes menos dá mais 1. Bom, o valor numérico disso a gente calcula aí usando a calculadora. Bom, fazendo as contas aqui, eu achei que a área é 0,908, aproximadamente isso. Unidades diárias. Exemplo 3. A integral do logaritmo natural, né, do ln de x. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um algebrismo aqui, uma dicasinha. Vou separar isso aqui na integração por partes, lembrando que o ln de x, eu posso falar que é a integral do ln de x vezes 1. E, bom, eu não sei integrar o ln de x, mas eu sei derivar esse ln de x, né? Então, eu vou fazer o seguinte. A parte que é fácil de derivar, eu vou chamar de u. E a parte que é fácil de integrar, eu vou chamar de dv. Então, o dv aqui fica sendo o restante aqui, o 1 dx. Agora, eu vou obter o du e o v, né? O du é a derivada do ln de x. Derivando o ln de x, vai dar 1 sobre x dx. E integrando esse dv aqui,
A integral de 1 em relação a x é x. Pronto. Agora é só substituir tudo isso na nossa expressão para a integral por partes. Então, vou fazer aqui na frente. Com isso, eu vou ter integral de u é o ln de x, dv, o dv é 1 dx, ou só dx, é igual a u vezes v, então fica x vezes ln de x, menos a integral de v, o v é x, du. O du é 1 sobre x dx. Bom, aqui eu posso observar que dá para simplificar esse x com esse x. Então, eu estou tendo ali a integral de 1, né? Então, o resultado disso vai ser x ln de x menos a integral de 1 dx é x e mais a constante de integração. Então, é isso. Mais um para a gente poder colocar lá na tabela. Então, a integral do ln de x em relação a x essa expressão aqui, ó, x ln de x menos x mais a constante de integração. Exemplo 4. Aqui a gente vai ver como usar de forma repetitiva a integração por partes. Então, veja que eu tenho aqui um x ao quadrado vezes um e elevado a x em relação a x. Eu quero integrar isso. Bom, logo de cara, eu tenho essas duas expressões, para uma eu ver quem eu vou derivar e a outra para ser quem vai integrar. A gente já sabe que o e elevado a x, tanto derivando quanto integrando, o resultado é o próprio e elevado a x, né? E já aqui no x ao quadrado, se eu derivar, eu obtenho 2x. Se eu integrar, eu obtenho x ao cubo sobre 3. Então, a gente vai ver que as expressões obtidas derivando ficam mais simples, né? Os resultados se tornam mais simples, expressões mais simples. Então, eu vou ter aqui o meu u e o meu dv, para depois obter o du e o v. Ou seja, o u é quem eu vou derivar, o v é quem eu vou integrar. Quem eu vou derivar aqui? O x ao quadrado. Quem eu vou integrar aqui? O e elevado a x dx. Derivando esse x ao quadrado, eu vou ter 2x dx. E integrando o e elevado a x, eu vou ter o próprio e elevado a x. Então, assim, essa integral nossa, integral de u dv, vai ser u vezes v. Então, x ao quadrado é elevado a x, menos a integral de v du. Esses dois aqui da frente. Bom, aqui, né, já está pronto, não tem que fazer nada. Mas nessa expressão aqui da frente, a gente tem um produto, x vezes e elevado a x. O 2 é constante, eu posso tirar a integral. Mas o x e o e elevado a x, eu tenho que ver o que eu faço com eles mesmo. Então, eu tenho um produto. O que eu vou fazer? Eu vou repetir, eu vou usar de novo a integração por partes. Então, eu vou pegar só essa integral aqui para resolver. Do x é elevado a x. E vou fazer aqui embaixo. Sim, a dica. Só repetir o processo. Vou ter alguém para chamar de u e alguém para chamar de dv. O u vai ser o que é fácil derivar, vai ser o x. Com isso, o du, a derivada do x é 1, então 1 dx. E o dv é a parte fácil de integrar, então o próprio e elevado a x dx. Com isso, o meu v vai ser a integral disso, é o e elevado a x. Agora, a expressão que eu vou obter nessa integral vai ser, usando a integração por partes, vai ser u vezes v, ou seja, x é elevado a x, menos
a integral de v du. Então, e elevado a x dx. Então, veja que essa integral aqui da frente gerou esse resultado. Lembrando que a integral do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, eu posso voltar para cá e já continuar aqui em cima. Então, isso aqui foi só colocar um asterisco aqui. Uma resolução aí paralela. Então, o nosso x ao quadrado e elevado a x dx vai ser x ao quadrado e elevado a x menos esse 2 eu vou tirar da integral. E aí, vou abrir parênteses e vou colocar o resultado que a gente obteve aqui nessa integral. Então, vai ficar ali x elevado a x menos a integral do e elevado a x, eu já vou fazer direto. A gente sabe que é e elevado a x. Isso tudo mais a constante de integração. Volta aqui. Faltou espaço aqui. Se quiser eliminar os parênteses para ficar legal, fica x ao quadrado é elevado a x, menos 2x é elevado a x, mais 2 é elevado a x, mais a constante de integração. Esse é o resultado dessa integral. Então, assim, é um procedimento que, se fizer no passo a passo, a gente vai ver que dá para fazer tranquilamente. A dica, né, mais uma aí, para a gente sempre observar se está no caminho certo, é quando obtém a integral aqui na frente, não sendo mais complicada de resolver do que a integral dada. Então, quando obtém o resultado ali na nossa integral, né, nessa integral obtida aqui na frente, que ela vem daqui. Essa integral aqui, mais simples, ou pelo menos não sendo mais complexa que a integral dada, a gente percebe que está no caminho correto. Agora, quando obtém o integrando aqui de grau maior do que a integral inicial, então é bom rever as escolhas para o u e para o dv. Bom, outro exemplo aqui. Nesse caso, veja que eu tenho o produto de e elevado a x vezes o cosseno de x. A derivada e a integral do e elevado a x é o próprio e elevado a x, e a derivada e a integral do cosseno é seno, só tomando cuidado aí com a questão do sinal, quando é mais seno e quando é menos seno. Então, veja que tanto faz quem vai ser o meu u e quem vai ser o meu dv. Então, vou usar aqui o u sendo o próprio e elevado a x, e o meu dv, o restante aqui, cosseno de x dx. Com isso, meu du, a derivada de u, é o próprio e elevado a x dx, e a integral do cosseno aqui é seno. Vamos pegar esses valores e vamos substituir aqui na nossa integral dada. Então, fica x cosseno de x dx. Isso aqui é o meu u dv, né? Esses dois aqui, ó, u dv. Então, vai ficar u vezes v. Então, e elevado a x vezes o seno de x, menos a integral de v du, que é esses dois últimos aqui. Então, fica e elevado a x, seno de x, dx. Bom, vamos agora resolver essa integral aqui da frente. Observando ela não é mais complexa do que a inicial, não. Ela tem ali o mesmo nível de dificuldade, né? Então, vamos resolvê-la, essa aqui da frente. Aqui no cantinho, ó. Vou chamar alguém aqui de u e alguém aqui de dv. Nesse caso, da mesma forma, tanto o seno quanto o e elevado a x, eles não são mais complicados ou mais fáceis de integrar ou derivar. Os resultados estão análogos. Então, vou usar como o e elevado a x e como dv o seno de x dx.
Daí o meu du, a derivada do e elevado a x, é o próprio e elevado a x dx. E o meu v, a integral do seno é menos cosseno de x. Então, essa integral dada lá em cima vai ser u vezes v, então, menos e elevado a x cosseno de x, menos a integral de v du. Então, fica menos a integral de v du, fica e elevado a x cosseno de x dx. Tá, mas para que eu tive aqui um resultado parecido com o inicial? Vamos voltar na expressão inicial, que é essa aqui, e vamos substituir esse valor obtido aqui na frente. Então, vai ficar integral do e elevado a x cosseno de x igual a... Até então, a gente tem e elevado a x seno de x menos essa integral aqui. A gente obteve sendo menos e elevado a cosseno de x, então, parênteses, menos e elevado a x cosseno de x. E aqui, menos a integral do e elevado a x cosseno de x. Deixa eu ver se faltou algum sinal. Acho que faltou. Porque esse menos aqui, ele não é o mesmo que está aqui embaixo, não. Teria que ser mais. Quer ver? A integral ela é obtida como u vezes v. Então, está aqui u vezes v. Menos, né? Esse mesmo menos sendo lá de cima, repetindo aqui embaixo. A integral de v du. Então, apareceu aqui um menos aqui no cosseno, ó. Né? Que o v du tem esse menos aqui, né? no cosseno ali. Então, aqui tem outro menos aqui dentro. Agora sim vai dar certo. Quer ver? Bom, menos vezes menos, a gente sabe que é mais e elevado a x cosseno de x. Aqui eu vou ter menos vezes menos mais, vezes menos, menos. Então, menos integral do e elevado a x cosseno de x. Veja que essa expressão está negativa aqui. Mas se eu passar ela para o primeiro membro positiva, ela é a mesma que está aqui no início, né? Então, assim, vai ficar 2, que ela vai vir para o primeiro membro positiva. Eu vou somar a integral de duas funções iguais. Então, vou ter 2 integral do e elevado a x cosseno de x dx igual a essa expressão que ficou aqui, ó. E mais a constante de integração. Esse 2 que está multiplicando, eu posso passar para o segundo membro dividindo, usando a operação inversa. Então, eu vou ter isso aqui. Vai ficar todo mundo aqui sobre 2. Uma constante dividida por 2 continua sendo uma constante, então deixa ser quieto aqui. E é isso, o resultado aí do exemplo 5. Ou seja, o resultado dessa integral foi obtido a partir do processo de repetição da integração por partes, onde a mesma expressão dada apareceu aqui no segundo membro. Então, eu isolei essas duas integrais no primeiro membro, somei as duas, por isso ficou esse 2 aqui, e o 2 veio dividindo. Exemplo 6. Agora, a gente vai usar um esqueminha chamado de integração tabular, que vai facilitar demais aqueles casos de repetição da integração por partes. A gente vai buscar a função f,
que será quem eu vou derivar. Então, vou ter que f e suas derivadas. E vou ter a outra função aqui, né? No caso, o g vai ser o e elevado a x, vai ser quem eu vou integrar. Quantas vezes eu vou fazer isso? Até obter zero aqui na derivada. Então, tem que ser uma função que, ao derivar, ela vai se tornando mais simples, né? Polinômio de grau menor, até chegar em zero. Então, como vai funcionar isso? Eu vou pegar essa função que eu estou chamando de f, x ao quadrado, e vou derivar. Então, eu tenho aqui f e suas derivadas. A integral, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 2x é 2, a derivada de 2 é 0, né? Tudo isso em relação a x. Já a função g vai acompanhar aqui na frente. Então, o g é o e elevado a x, eu vou obter, a partir dela, suas integrais. Então, a integral é o próprio e elevado a x, de novo e de novo, né? Agora, como que eu monto o esquema? Eu não vou usar o primeiro termo aqui. Vou multiplicar aqui nas derivadas o x ao quadrado vezes o primeiro e elevado a x com sinal positivo. Depois, vou multiplicar a segunda derivada pela próxima das integrais com sinal negativo. E, por fim, vou pegar o 2 aqui, que é das derivadas, multiplicar pela próxima das integrais com o sinal positivo. Então, eu não vou usar nem o primeiro e elevado a x e nem esse zero. Lembrando que 0 vezes qualquer número é 0, né? Então, não faria sentido. Daí, o meu resultado vai ser x ao quadrado vezes e elevado a x, né, com um sinal de mais aqui. Depois, menos 2x vezes e elevado a x. E mais 2 vezes e elevado a x. Acabou, mais a constante de integração. Então, esse resultado que a gente obteve aqui, ele é exatamente o obtido nesse exemplo. Então, está aqui, ó. X ao quadrado é elevado a x, menos 2x é elevado a x, mais 2 é elevado a x, mais a constante de integração. Foi essa mesma integral que a gente fez lá aqui no exemplo 4. A gente voltou com ele aqui no exemplo 6, de uma maneira bem mais rápida, né? Que é chamado de integração tabular. A gente monta essa tabelinha, aí pega uma função, de preferência a polinomial, para ter ela e suas derivadas, faz isso até obter o zero, e aqui na frente a g e suas integrais. E aí faz essa multiplicação. Eu vou começar com o primeiro termo aqui, que é esse f, vezes a primeira integral com sinal de mais, depois eu vou para o segundo, vezes o próximo lá com sinal de menos, depois eu vou para o próximo aqui, vezes o último lá, com sinal de mais. E é só isso. E aí está pronta a nossa integral. Aqui um outro exemplo, assim, a mesma coisa, né? Então, veja que eu tenho uma função aqui polinomial, que vai ser fácil de derivar. Temos aqui agora uma trigonométrica, que tanto faz, né, derivar ou integrar. O procedimento é bem parecido. Então, eu vou pegar a minha x ao cubo e vou derivar diversas vezes até obter zero. Aí, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada agora, 6x, né, desce o 2, multiplicando o 3. A próxima derivada dá 6, e a derivada de um número, né, de uma constante, é 0. Agora eu vou integrar o seno. Então, o seno aqui é minha função g. Vou calcular as suas integrais. A integral do seno é menos cosseno. A integral do cosseno é seno. Mas como já tem esse menos aqui, né? A integral do menos cosseno é menos seno. Aqui o mesmo raciocínio. A integral do seno é menos cosseno, mas já tem esse menos aqui, né? Então, a integral do menos seno é cosseno. E a última, a integral do cosseno, é seno. Agora, para eu montar o resultado da minha integral, eu vou eliminar esse primeiro aqui e vou eliminar o zero. O zero não precisa. Como vai funcionar? O primeiro termo vezes o segundo com o sinal de mais. Agora, a próxima multiplicação aqui... Essa mesinha não está legal. Não está legal. Agora foi. Mais aqui no primeiro. Menos aqui no segundo. Mais no terceiro. E menos no último. Então, assim, começa com mais e vai variando.
Eu vou manter o sinal de mais, vou multiplicar x ao cubo vezes menos cosseno. Então, vai dar menos x ao cubo cosseno de x. Agora, a próxima tem o sinal de menos. Só que aí, 3x ao quadrado vezes menos seno dá menos 3x ao quadrado seno de x. Aí, como tem esse menos aqui, fica mais, né? A próxima, 6x vezes o cosseno e vezes o mais, então dá mais 6x cosseno de x. E a última, menos 6 seno de x, mais a constante de integração. E aí, encerrou. É só isso mesmo. Então, essa aqui, se você fazer por partes mesmo, né, no passo a passo ali, gastaria bastante espaço, porque eu teria que fazer repetidas vezes, que a cada vez que eu tenho aquele integral, uv menos a integral de v du, numa polinomial, essa aqui vai ter 1 grau menor do que a integral dada. Ou seja, na primeira vez teria alguma coisa aqui com x ao quadrado, aí faria de novo, teria alguma coisa com x, faria de novo, teria alguma coisa com uma constante. Aí sim encerrava a integral, né? Então seriam bastantes passos aí. Por fim, deixo aqui alguns exercícios para vocês treinarem essa integração por partes. Os primeiros aqui, a aplicação direta da integral. Já nesses próximos é determinar a área de uma curva. Então, veja que eu separei aqui de 0 a π, é esse intervalo aqui. Depois, entre π e 2π, é esse intervalo aqui. E, por fim, 2π a 3π, aqui em cima. E é isso, pessoal. No mais, na próxima aula, a gente está aí de novo. Abraços e até a próxima.